Não se esfria. Não se distrai. Fica ligado no trono da graça. Sabe, irmãos, tem mensagens que nós paramos para preparar. Mas tem mensagens que nós geramos. E mensagem gerada dói. Mensagem gerada é uma outra coisa. E falar para você, eu não tinha vontade de gerar essa mensagem. Eu fui levada. Desde janeiro deste ano, eu estou vivendo essa mensagem que eu vou ministrar hoje aqui para você. Uma mensagem gerada, uma vida, onde eu precisei aprender. Depois de tantos anos caminhando no Evangelho, eu precisei aprender a caminhar como verdadeira cristã. Porque louvar a Deus, erguer as nossas mãos, quando tudo vai bem, é bacana. Agora, quando dói, quando você recebe um diagnóstico para a morte, quando você tem sonhos e quando pessoas sonham que você morreu, quando você tem uma família, tem uma igreja, tem uma vida, e você sente que a sua vida está finalizando ali, está sendo abreviada. Meu Deus, eu preciso de vida, me dá vida. Não é possível que esteja acabando por aqui. E eu tenho uma pergunta para começar hoje. O que você faria se você soubesse que você tem apenas uma semana de vida? O que você faria nos seus últimos dias? O que você faria? Porque nós não pensamos essas coisas. Muitas vezes nós vivemos de forma desenfreada. É mais uma satisfação, é mais um prazer. Entende? Porque a nossa carne tem desejo e tem vontade por essas coisas. Por saciedade. Das minhas vontades. Dos meus desejos. Daquilo que eu quero. Do meu umbigo, do meu. Essa geração é uma geração onde nós estamos assustados. Eu não sei você, mas eu estou assustada. Uma geração insaciável por felicidade. E sabe, a promessa de Deus não é felicidade. Não é felicidade. A promessa de Deus é alegria, como um fruto sendo exalado dentro de mim e de você. Contentamento. Contentamento. É contentamento que precisa estar nas nossas vidas e não é felicidade. A felicidade é passageiro, o contentamento não. Porque o contentamento depende de uma pessoa estar na minha e na sua vida, a pessoa de Jesus. Quando a pessoa de Jesus está na sua vida, não importa se tem falta, não importa se tem abundância, mas existe contentamento, porque você sabe que Ele está. Será que existe essa certeza no meu e no seu coração que Ele está? Nós precisamos aprender essa certeza, viver essa certeza, Ele está. E eu quero ler com você, aqui na beleza do ordinário, Eclesiastes 12, de 1 a 7. Nós passamos aqui sendo ministrados por essa série tão maravilhosa que nasceu no meio de dor lá na minha casa, enquanto eu estava acamada e o meu marido estava fazendo as tarefas de casa. E sabe, eu quero abrir um parênteses, não estava no script, né? Meu sogro e minha sogra, eles são pais, né? Eles não são sogro e sogra, eles são pais. E eles foram para lá para ajudar. E eu tive que chamar minha sogra. E eu falei, olha, eu amo tudo que você faz por mim, tudo que vocês fazem, mas esse é o momento da minha casa. Esse é o momento da gente experimentar algo no Senhor. Não foi? Eu sei que foi difícil para ela ouvir isso. Ela ficou lá, acho que 4 ou 5 dias, fazendo, cozinhando, cuidando, né, com todo amor.
Eu falei, não, agora é o momento da gente. Esse é o nosso momento. Talvez a gente sofra aqui de ter que se alinhar em algumas coisas, né? O marido ali de férias, cuidando da casa, dando conta de tudo. Gente, esse homem, ele tirou nota 10. Ele trazia os pratos decorados para mim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E o Senhor, Ele foi ministrando no nosso coração muitas coisas. Inclusive essa mensagem da beleza do ordinário. Porque lá em casa sou eu. E ele é do sustento, então ele vai para fora, vai trabalhar. E ele, né, ficou com esse papel ali. E teve um dia que ele falou, ele até compartilhou isso aqui. Ele chegou, eu estava na sala lá, deitada, né, não podia mexer meus braços, enfim, o braço, né. E ele falou, chegou lá assim, rapidinho, parabéns. Eu falei, gente, não é nem meu aniversário, né, não estou fazendo nada, estou aqui, né. Eu falei, por quê? Ele falou, você faz tudo isso? Eu falei, rapaz, o camarada não sabe nem tudo que eu faço, né? Olha aí a beleza do ordinário. E o Senhor foi ministrando coisas lindas no nosso coração. E eu sei que nosso casamento não é mais o mesmo. E eu sei que nós não somos mais o mesmo. E eu sei que a nossa família não é mais a mesma. E, portanto, as pessoas que estão caminhando conosco não são mais a mesma. Porque nós somos testemunho para outras pessoas. Quando nós permitimos ser lapidados, moldados, modificados. Quando nós não ficamos acuados, mas nos permitimos crescer. Nós estamos aqui para crescer, para amadurecer. Para não ser mais os mesmos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falava assim, nossa, eu tenho tantos anos do Evangelho e eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora. Eu falei, não, mas não despreze toda a sua caminhada. Porque é uma caminhada. E nós crescemos. Você não é mais o mesmo do que o dia que você aceitou a Cristo. Porque no dia que você aceitou a Cristo não foi uma linha de chegada, foi uma linha de largada. É a partir daqui. Cheguei, estou salvo. Não, você vive o evangelho do reino. E o reino que você está inserido é um reino grande, poderoso. É um reino onde você pode manifestar e não desfrutar. Manifestar. A sua vida manifestar. Não, eu estou aqui para o desfrute, para o deleite. Não, você está aqui para manifestar. Você está aqui para colaborar. Você está aqui para tocar, para inspirar, para doar. Quando nós nos posicionamos neste lugar, aí nós conseguimos ver a grandeza do Evangelho. Porque esse Evangelho, onde está tudo lindo, eu não sinto dor, nada me falta, está tudo assim, ó, sobrepujando na minha vida. Que Evangelho é esse? Esse é o Evangelho de mentira. Esse não é o Evangelho do reino de Deus. Não. Aqui nós vamos padecer algumas coisas. Algumas coisas vão nos faltar. Algumas coisas vão nos machucar. Nós vamos experimentar dores. Nós vamos experimentar coisas no nosso corpo. Assim como eu tenho experimentado também. Mas o contentamento está aqui. Porque a pessoa de Jesus está. E se Ele está, é tudo. É tudo que eu preciso. Eclesiastes 12. Salomão escreveu isso aqui na velhice. Colocou para mim aí, vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Pode ir até o 7. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos. E penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos. E os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem. Quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros.
mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir amendoeiro, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza. Lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Aleluia. Precisamos lembrar do nosso Criador. Algumas pessoas caminham esperando isso aqui. Acabou. Agora já. Tudo finalizou. Mas eu e você não precisamos caminhar e viver os nossos dias com pesar. Meu Deus, eu tenho que ir para o trabalho hoje. Eu tenho que encarar aquela pia de louça. Eu tenho que encarar aquela máquina de roupa. Eu tenho que estender, eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar, eu tenho que... Tantas coisas. Nós não precisamos andar pesarosos pelas coisas que nós temos que fazer. Nós precisamos aprender a ter contentamento. Contentamento. Celebrar a nossa vida. Celebrar os nossos dias. Eu estou vivo. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um carro. Eu tenho conta para pagar porque eu adquiri coisas. Eu tenho uma casa para limpar porque eu tenho uma casa. Isso é contentamento. E às vezes nós andamos pesados nos nossos dias, sem contentamento. Porque nós não reconhecemos. Nós olhamos a vida muitas vezes na perspectiva de uma falta. Quando eu comprar aquele carro, quando eu adquirir aquela casa, quando eu casar, quando meu marido mudar, quando minha mulher mudar, quando meu filho casar, quando meu filho se formar. E nós vivemos insatisfeitos. E esse mundo está da forma que está por conta de pessoas insatisfeitas, sedentas por prazeres que satisfazem a carne. Mas nós precisamos estar convictos de uma alegria que nos foi dada através de Jesus, que é um fruto do Espírito. E eu quero ler com você Filipenses 4:11. O que é o contentamento? É nós caminharmos em satisfação. Eu caminho em satisfação porque eu estou em Cristo Jesus. Existe uma satisfação na minha vida porque eu estou em Cristo Jesus. Então nada me falta. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é Paulo dizendo: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi, grava essa palavra, aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Aprendi. Contentamento é aprender. Nós precisamos aprender a estar contente. Aprender com Jesus a estar contente. E ele diz mais. Filipenses 4:12. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Ele está falando de novo aqui, ó. Aprendi o mistério de viver feliz. O mistério, Jesus, o mistério revelado. O mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações.
13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo aqui não é sobre poder. Não é sobre poder. É sobre uma condição. Eu tudo posso. Porque existe uma condição na minha vida. Jesus. A presença de Jesus. Contentamento é algo aprendido. E sabe aonde ele escreveu isso? Deitado lá na cama dele, king size. Não. Ele escreveu para cristãos. Ele não escreveu isso aqui para o mundo não, tá? Ele escreveu para cristãos, para pessoas que já caminhavam com Cristo. Para os cristãos de Filipos, na Macedônia. Sabe onde ele estava, meus irmãos? Preso. Preso. E às vezes nós estamos enroscados em algumas coisas e nós não conseguimos abrir os nossos lábios para agradecer. Obrigado, Jesus. Você está. Você está. E hoje nessa manhã, o que eu quero trazer para você é que contentamento é um princípio. E não andar em contentamento é um pecado. Não sei se você sabia isso. Andar murmurando, andar ingrato, é pecado, meus irmãos. E murmuração é a linguagem do inferno. E um coração grato, em contentamento, ele é visível. Ele é notado, ele é percebido. Você senta para falar com aquela pessoa, você fala, meu Deus, eu fui totalmente contagiado com essa pessoa aqui. O que é isso? A pessoa, às vezes, você sabe que a pessoa está vivendo uma situação tão desafiadora, mas ela está ali se contentando. Porque Jesus está. E eu quero que você saia daqui dessa manhã com essa certeza que Jesus está. Eu não sei o que você vai viver essa semana, mas Jesus está. Eu não sei quais são os próximos desafios da sua vida, mas Jesus está. Eu não sei se é com dores. Eu não sei se é com dores no corpo, na alma, mas Jesus está. E Ele é tudo que você precisa. E sabe, Ele diz assim, a promessa dEle não é nos dar felicidade, mas sim alegria. Porque Ele disse que no reino aonde nós fomos transportados, quando nós saímos daquele império de trevas e nós fomos transportados para esse reino que Ele falava, era um reino de quê? De paz, de justiça e de alegria. Essa é a promessa dEle para nós. É um reino de paz, de justiça e de alegria. Então essas coisas não te faltam. Por isso que existe e precisa existir contentamento na nossa vida, porque nós temos essa alegria que vem dele. Alegrai-vos. Novamente eu digo, alegrai-vos. Aonde? No Senhor. Andar em gratidão, andar em devoção, andar em celebração, celebrando as pequenas coisas. Você celebrou porque você respirou hoje? Porque você acordou, porque não tem um tubo de oxigênio aí do seu lado? Você percebe que nós passamos desapercebidos em muitas coisas? Num domingo como esse,
há um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu não estava aqui, porque eu estava lá deitada, na cama do hospital. Passa um filme, né? Na nossa cabeça. Quando nós estamos diante dessas situações, fala, meu Deus. E às vezes nós precisamos ser lembrados. O quanto nós precisamos ser gratos, pelo próprio fôlego de vida. Sabe, se uma veinha da nossa cabeça estourar, já era. E às vezes nós ficamos enredados com tantas coisas, porque eu não tenho, porque falou, porque me criticou, porque não me cumprimentou, porque não respondeu a minha mensagem. Gente, vamos crescer. Vamos aprender. Nós somos diferentes. Não estava no script isso aqui, mas acho que a gente precisa ouvir. Andar em contentamento. Que bom que eu conheci você. Que bom que aqui é ferro afiando ferro. E eu tenho a oportunidade de crescer na sua vida e você com a minha vida. E amadurecer. Porque afinal, Ele não nos prometeu felicidade. Felicidade é passageira. Sabe quem promete felicidade? O diabo. Meu Deus, o diabo promete felicidade. De onde que você achou isso? Quando Jesus ele foi levado ao deserto, ele foi levado por quem, meus irmãos? Pelo Espírito. Por que Jesus foi levado? Para aprender. Para aprender o conhecimento de Deus. E ele foi levado lá. E quem chega quando ele tem fome, quando ele tem sede? O diabo. Em duas coisas ali, ele foi tentado. De duas formas. No físico e na alma. No físico porque ele tinha fome, 40 dias. É só você falar aqui, transforma essas pedras em pão e sacia a tua fome. E às vezes nós estamos assim. Com tanta fome. De um pão que não é do céu. E nós buscamos saciedade nas coisinhas. Naquela saciedade momentânea. E depois que você comer, o gosto vai ser amargo como ferro. E o diabo estava ali, oferecendo a Jesus o quê? Felicidade. Seja feliz agora, come. Afinal, você não é filho de Deus. E na alma, ele foi tentado na alma. Eu posso te dar tudo isso, Tá tudo aqui. Eu posso te dar. E muitas almas estão assim. Os olhos cobiçam. Acessa agora e seja feliz. Olhe agora e seja feliz. Desfrute agora e seja feliz. Quem promete a felicidade é o diabo. Jesus não. A promessa dele, intocável, é de alegria. É de nos dar alegria. E quando a alegria dele está em nós, nós somos completos. Nós somos constantes. Existe contentamento. Existe contentamento por dentro. E esse contentamento, ele é visto por fora.
como um princípio. E nós precisamos desenvolver, aprender sobre contentamento. Como nós vamos aprender sobre contentamento? Buscando conhecer Jesus. Se empenhando, se esforçando em conhecer a pessoa de Jesus. Se não existe contentamento na sua vida, você precisa se esforçar hoje em conhecer Jesus. E sabe, essa noite eu tive muita pressão. Muita pressão. Eu quase não preguei os olhos. Já fui deitar, já era 2 horas. Eu quase não preguei os olhos. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? E ele falou para mim que essa mensagem é uma mensagem de libertação. Libertação das nossas vidas. Para que a gente tire os olhos disso aqui e coloque os olhos nele. Para que nós possamos viver contente em toda e qualquer situação. Você está entendendo isso? Isso aqui não é uma mensagem coach motivacional para você. O sangue está dando nas canelas e eu vou estar agradecendo. É possível. É possível você sentir dor. Porque nós precisamos aprender a sentir dor. A gente não quer sentir dor. Não é confortável. E infelizmente nós estamos vivendo uma estação, um tempo onde nós queremos conforto. Não deu para mim, eu não vou. Me tirou do meu desconforto, eu não quero. Afinal, eu preciso me sentir bem. Aonde isso está na Bíblia? Versículo qual? Capítulo qual? No livro tal? Qual? Não, a vida cristã, ela é totalmente desconfortável. Se não, procura outro evangelho. O evangelho de Cristo não serve para mim e para você se nós procuramos conforto. Porque a mensagem de Cristo é desconfortável. Por que é desconfortável? Porque você tem que negar o seu eu. Porque você tem que fazer uma vontade que não é a sua. Porque você precisa olhar com os olhos de Cristo e não o seu. Porque a sua língua não pode ser pesada. Porque você não usa de palavras torpes. Porque você não se veste de qualquer forma. Porque você não trata o seu esposo e a sua esposa de qualquer jeito. Porque você ama o seu irmão, independente de quanto ele é diferente de você. Isso é a mensagem do Evangelho. E isso é totalmente desconfortante. Eu não sei se é para você, para mim é muito. Eu tenho que aprender a me submeter todos os dias. Como? Em contentamento. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui, nós estamos caminhando e nós estamos crescendo. A Bíblia diz que Jesus cresceu experimentando o quê? Dores. Jesus. Ele cresceu experimentando dores. E nós queremos crescer tudo belezinha. Então vamos ser gratos. Vamos ser gratos pelas coisas. Deus faz com que todas as coisas cooperem
para o bem daqueles que o amam. Você ama Ele? Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Em 4 meses, 2 cirurgias, eu não sei. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Uma mulher ligada no 220, parece um furacão, dentro daquela casa e na rua, e leva filho para terapia e volta. Na cama, vendo beleza. Buscando ver beleza. Todos os dias aprovada? Não. Eu não sou perfeita. Eu estou crescendo. E eu olhava e eu falava, meu Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus hoje, senão eu morro aqui. O que eu estou fazendo nessa cama? Qual é? Algumas pessoas que conversaram comigo, eu falei, eu não consigo ver propósito eu nessa cama. Não foi? Tem beleza, porque Jesus está. Na minha primeira cirurgia lá em janeiro, Jesus, eu estava, bem temerosa, cheia de medo, e Jesus mandou através de pessoas, uma mulher lá que eu já dei o testemunho, que ela foi lá, que ela me socorreu, que ela foi Jesus lá comigo. Ah, meus irmãos. Na segunda, é que não vai dar tempo de eu contar todo o meu testemunho, mas na segunda cirurgia, eu cheguei lá, eu entrei, e foi assim, você já é a próxima. Eu fiquei 2 horas, e eu só soube, porque eu não tinha celular, não tinha nada. Eu tinha uma bolsinha com a minha mala de exames, que são tantos, com a roupinha lá do hospital, tudo bonitinho. Uma cadeira e um ar-condicionado gelado. Não tinha mulher lá para falar comigo. Não tinha um profeta de Deus chegando lá. O que ele queria falar comigo ali? Eu estou. Lá em janeiro, veio uma pessoa aqui na personificação de quem eu sou. Mas agora eu estou, a minha presença está. Cresci. E o Espírito Santo me mostrando. Eu falei, meu Deus, são 2 horas. O que eu tenho que ficar 2 horas esperando para entrar na cirurgia? E eu só soube quando eu entrei no centro cirúrgico, eu vi aquele relógio imenso na frente da cama lá que eles iam me deitar. Eu falei, rapaz, foram 2 horas. E aquilo foi, sabe? Ficando aqui, ó. Foi me enchendo de... Quando passou 1 hora, aquilo foi me tirando do conforto, foi me levando para um lugar que eu não queria ir. E Jesus começou a falar comigo, você está entendendo? Eu estou aqui. Você já avançou. Você já avançou mais um ponto. Então agora eu posso te dar novos níveis de intimidade, de revelação, de profundidade, de altura. Porque é isso que Ele deseja fazer com nós, nos mostrar. Tem métricas. Conhecer a Ele é profundidade, é largura, é altura. E como nós nos submetemos a isso? Nos permitindo caminhar mais e mais e mais perto dEle. Eu cresci ontem, mas eu também preciso crescer hoje no conhecimento de quem é o Senhor. Porque se eu parar, eu vou ficar debilitada na caminhada. Eu vou fraquejar. Eu vou tirar os meus olhos do lugar onde Ele precisa estar, em Jesus. E eu quero finalizar. Contentamento está em Jesus. E se você tem Jesus, você vive contente.
Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Eu quero finalizar com isso. Você está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Eu desejo, irmãos, no fundo do meu coração mesmo, sabe? Que nós possamos crescer como igreja, crescer como verdadeiros cristãos, sair deste lugar de passividade, sabe? Essa coisa empurrada, aonde, não vai, um dia eu me animo, outro dia eu não me animo, hoje eu não vou levantar, tá frio, hoje eu queria comer um negócio que não comi, que não deu, eu queria isso, mas não tem. Não, viver contente, satisfeito, celebrando. A gente é muito acostumado, muito habituado com esse mundo, com as coisas, com os prazeres, a ter e a viver numa euforia quando tem uma coisa grandiosa, quando acontece uma coisa grandiosa e a gente não está celebrando as pequenas coisas, celebrando o seu casamento, celebrando que tem tantas pessoas que gostariam de estar com alguém ao lado e não tem, para aquecer agora no frio. Entende? Celebrar. Que talvez por mais que essa pessoa às vezes te dá um trabalho, né? Te lapida, te molda. Glória a Deus por isso. Foi você que escolheu, não foi Jesus que escolheu, foi você. Foi você. Então se alegre com essa pessoa que está no seu lado, caminhando com você, suportando você também. Que às vezes você também não é muito fácil de lidar. Nós temos os nossos, as nossas coisinhas. Cada um de uma família diferente, uma cultura às vezes totalmente diferente. De contextos totalmente diferentes. E assim somos nós aqui, como irmãos. Diferentes, mas tem beleza. Tem beleza no ordinário, tem beleza em eu me relacionar contigo. Tem beleza em eu caminhar contigo. E você comigo também. Amém? Vamos lá. Quero finalizar com isso. Seja a vossa vida desprovida de avareza. E aí ele está dizendo aqui sobre a promessa. Alegrai-vos com tudo o que possuis. Porque ele mesmo declarou. Isso é lindo demais. Foi ele que declarou. Não foi qualquer pessoa, foi ele. Está dizendo assim: por motivo algum te abandonarei. Nunca. E aí ele quer deixar isso bem redundante mesmo, para que a gente entenda. Nunca, jamais te desampararei. Essa é a promessa de Jesus. Fica de pé, por favor.